Oi, gente linda, esse é o canal Mania de Livro, eu sou Sidney Grassman. E se você está passando por aí, por favor, não esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda muito. Hoje é domingo, 9 de novembro, estou passando por aqui para falar sobre as minhas últimas aquisições literárias, os últimos livrinhos que eu comprei entre setembro, outubro, considerando que o último videozinho que eu fiz foi em 7 de setembro, então dá mais de 60 dias. Considerando esse período, eu diria que eu não comprei tanto assim, até que eu consegui me segurar bastante. Mas alguns livros que eu comprei aqui, e outros eu ganhei, alguns livros que eu obtive aqui são altamente insatisfatórios. É o caso desse primeiro aqui, que se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Woodman. Como convencer alguém? Como convencer alguém do quê, Sidney? Eu não sei por que eu comprei esse livro, gente. É um livro sobre vendas, né? Como é que você vai convencer alguém a comprar o seu pote de margarina, por exemplo? É um livro, assim, que depois que eu comprei, eu pensei, puta que pariu, que dinheiro colocado fora. Não li, não pretendo ler. Não sei nem se eu vou doar isso para alguém. Esse livro aqui é um enigma na minha vida. Como convencer alguém de alguma coisa que eu não quero saber do que se trata em 90 segundos, tá? Tá aqui a dica. Esse aqui, Civilizações Perdidas, da Manuela Menezes. Olha que capa linda. Civilizações Perdidas. Esse eu ganhei. Ganhei na Feira do Livro que teve na cidade de Sapiranga, onde eu dou aula. A gente ganha um valezinho, quem dá aula em Sapiranga ganha um valezinho, até que é um vale bem significativo. Eu consegui comprar de graça. Ganhei, no caso, 2 livros. O primeiro foi esse, Civilizações Perdidas, que vai falar assim sobre os vestígios de civilizações que possivelmente ou supostamente existiram no passado e que causam um certo fascínio no homem, né? Como, por exemplo, o chamado continente de Mu, a Lemúria, a Atlântida. Aqui fala também sobre os Anasazes, civilizações perdidas da Amazônia, da Líbia, da sociedade minoica, da Ciméria, da qual eu nunca ouvi falar. Ciméria, não sei o que é Ciméria. Shangri-La, Agartha e assim por diante. Não sei se é um teor assim mais científico, se é mais fantasioso. Eu ainda não consegui ler esse livro da Manuela Menezes, eu acho que ele é brasileira. Mas é um assunto que me interessa bastante. Eu acho interessante esse tipo de assunto. Não consegui ler ainda. Esse aqui eu também ganhei na Feira de Sapiranga, também comprei com o meu vale, né? Do Tolstói, de quanta terra precisa um homem e outras histórias. É um livro de contos. São 4 contos, que tem aproximadamente 15 páginas cada um, 15, 20 páginas cada um. São histórias curtas, né? E esse aqui eu estou com vontade de ler logo, mas ainda não consegui me debruçar sobre ele. Esse aqui chama-se Garota Encontra Garoto, da Ali Smith. Já me disseram que é um romance muito bom. Eu não sei se dá pra perceber aqui em cima. Esse marca-página aqui, ó. Que fofura, de gatinho. Isso eu ganhei da minha amiga, que é seguidora desse canal, a Daniela Saft. Muito obrigado, Dani. A Dani mandou pra mim 2 dessas gracinhas. Eles são muito engraçadinhos, mas eles não são muito práticos, ó. Já caiu aqui, não sei onde é que tá. Depois eu procuro. Garota Encontra Garoto, então, é um romance da Ali Smith, que eu saiba, ela é muito boa, né? Ela fala, assim, sobre a pluralidade das gentes, dos seres humanos, né? Que, por exemplo, ela vai falar sobre uma pessoa que parecia um homem, parecia uma mulher, né? Aquela coisa da aparência andrógena. Eu acho que eu vou gostar desse romance aqui.
Esse aqui eu já li, é maravilhoso. A Hora da Estrela em quadrinhos, da Clarice Lispector. Eu já li A Hora da Estrela acho que umas 30 vezes. É um livro fascinante, de vez em quando me dá vontade de ler, eu tenho que ler de novo A Hora da Estrela, mas em quadrinhos foi a primeira vez, né? Isso foi um roteiro criado pela Letícia. Agora, o nome dela é difícil de pronunciar. Letícia Wierzchowski, que é uma gaúcha, que já escreveu vários livros. Eu tenho alguns livros dela por aí. E a arte é da Aline Lemos. Eles pegaram o texto original da Clarice, A Hora da Estrela, e transformaram nessa brilhante história em quadrinhos, romance gráfico, extremamente fiel ao original. Junto vem esse cartãozinho, ó, que é uma graça. E assim, gente, adorei. Li num dia só porque é história em quadrinhos, foi muito rápido. E acho que eu li numa tarde. E sinceramente, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Fica a dica, quem quiser adquirir um livro interessante. Quem ainda não leu a história A Hora da Estrela pode começar por esse romance gráfico e depois partir para a novelinha mesmo, né? A Hora da Estrela é considerada uma novela. Foi o último livro que a Clarice publicou em vida. E é uma história fascinante. É a história bem conhecida da Macabeia, que é aquela jovem que veio do interior, foi morar no Rio de Janeiro, aí ela se sente muito sozinha, ela é extremamente excluída, mas ela não tem consciência, assim, de si mesma. Ela não sabe que ela é infeliz. A Clarice Lispector fala isso, né? Que ela não sabia que ela era infeliz, mas era. E mostra, assim, o quanto essas pessoas existem para começo de conversa e elas perambulam para cá e para lá na sua capa de invisibilidade, sem saber direito quem elas são, e fazem parte do cotidiano o tempo todo sendo excluídas. É um livro muito interessante que mostra também que uma pessoa extremamente comum pode representar uma bela história. É o caso da Macabeia. Recomendo fortemente. E agora eu estou escrevendo bastante, estou me atrevendo a escrever um romance. E eu estou assim numa fase de muita criatividade. E como a história se passa praticamente toda na Inglaterra, eu comecei a comprar livrinhos sobre a Inglaterra. Comprei esse aqui, que se chama Guia Essencial da Inglaterra. E aqui então ele totalmente cheio de fotos. Ele divide a Inglaterra nas suas regiões e fala sobre as principais cidades de cada região, com características especiais, culinárias, pontos turísticos, história e por aí vai. É um livro bem interessante, mas esse aqui é mais interessante ainda. Esse aqui se chama Inglaterra, uma viagem de norte a sul. Vai falar também sobre os diversos pontos que a gente encontra na Inglaterra, começando pelo sudeste, Inglaterra, região por região, e falando sobre as suas características mais essenciais. É um livro bem interessante. Esse aqui eu terminei faz alguns dias, acho que faz umas 2 semanas que eu terminei. Por que ser feliz quando se pode ser normal? Da Jeanette Winterson. É uma biografia, um livro de memórias da própria Jeanette. É um livro muito interessante mesmo. No final começou a se tornar um tanto cansativo, porque ela é adotada e ela sai atrás dos pais. Isso aqui é uma história verdadeira, né? É a autobiografia da Jeanette. Ela sai atrás dos pais verdadeiros, aí mostra ela todo o processo dela procurando pelos pais. Eu achei aquilo um pouco cansativo. Mas de resto, isso é uma opinião minha, né? No resto, é um livro, assim, gostoso de ler e ao mesmo tempo é uma história densa, uma história bastante cruel, que vai mostrar, assim, sobre como o fanatismo religioso pode prejudicar uma criança, porque os pais adotivos dela pertenciam a uma seita evangélica e
viviam em função, assim, do que é demoníaco, do que é pecaminoso, do que pode nos levar ao inferno, que é basicamente tudo. E praticamente eles ferraram com a infância da menina, né? Mas tudo está dentro do ponto de vista dela. Então a gente não sabe se foi mesmo assim. Mas é um livro muito interessante, né? No final é que ele foi se tornando meio cansativo do meu modo de ver. Também comprei essa biografia do Gore Vidal, Palimpsesto. Eu já li vários livros do Gore Vidal. Ele é excelente escritor mesmo. Eu li dele A Casa e o Pilar, que é um romance homoafetivo de 1940. É um livro excelente. Li dele Calígula. Ele escrevia, porque ele já morreu, escrevia maravilhosamente bem. Ele foi roteirista, ele foi um escritor muito respeitado nos Estados Unidos. Foi bastante polêmico também. Ele era homossexual. E às vezes ele falava coisas que não agradavam a todos, né? Porque ele era muito franco. Eu acho que ele era muito franco. E pelo que eu observei, essa biografia aqui é bastante interessante. Eu não consegui me debruçar sobre ela. Não consigo ler tudo ao mesmo tempo, né? Mas essa aqui é prioridade. Quero ler o quanto antes. Também estou lendo, mas aí eu dei um break. Fui até a página 23 e dei um break desse livro do Stephen King, O Garoto do Colorado. Eu estou achando meio chata essa história, né? Era para ser uma história ótima sobre um cadáver que foi encontrado em 1980 e esse crime nunca foi resolvido. Então, 3 jornalistas retomam esse crime para tentar entender o que aconteceu e eu fui fisgado por essa sinopse, mas eu estou achando a história muito cansativa. Estou achando a história muito chata. Acho que quando eu retomar essa leitura, eu vou ter que ler da página 1 em diante de novo, porque eu já vou ter esquecido, porque não estou me sentindo muito motivado a ler. Fiquei bastante decepcionado. Também fiquei muito decepcionado com esse mangá aqui, que se chama O Cara Que Estou Afim Não É Um Cara. O Cara Que Estou Afim Não É Um Cara é um mangá, né? Então a gente começa do que nós chamamos o fim, que para eles é o início. Isso é cultura japonesa. É a história de uma menina que acha que a moça da qual ela está afim é um rapaz. E eu imaginei que fosse, assim, uma moça que se interessou por um transexual. E não é nada disso. E é uma história... Também comecei a ler e fui até a página 20 e dei um tempo, porque estou achando muito chata. Mas também ela não foi feita para mim, né? É uma história mais bobinha, mais própria para adolescentes, assim. Eu comprei... Na verdade, esse livro eu ganhei também na Feira do Livro de Campo Bom. Eu peguei por impulso aqui, nós também ganhamos um valezinho e eu peguei por impulso, deveria ter escolhido o melhor, meio que me arrependi. Esse aqui eu terminei ontem, pretendo fazer uma resenha sobre ele. Acho que na semana que vem eu vou fazer a resenha. É A Onda, do Todd Strasser. Nós vamos conversar melhor sobre ele no devido tempo. Isso aqui é uma história bem interessante sobre um professor que recria a atmosfera do nazismo da Segunda Guerra Mundial. Ele estudou o tema com seus alunos e aí ele recria dentro da sala de aula com as crianças, com adolescentes, com os alunos dele, ele recria o que aconteceu e o experimento foge do controle. Tanto que o subtítulo é O Experimento que Foi Longe Demais. E os alunos começam a se comportar como nazistas mesmo. Dizem que isso aconteceu em 1969. Esse livro foi publicado em 1981, mas a minha edição é de 2023. É uma publicação da Record. Nós vamos conversar sobre ele no devido tempo. Acredito que semana que vem eu vou conseguir fazer a resenha desse livro. A Onda, de Todd Strasser. Esse aqui também terminei, acho que uns 5 dias atrás, da Agatha Christie, O Mistério de Sitaford. Eu já tinha lido esse livro, mas eu não lembrava mais quem era o assassino. E dessa vez eu acertei. Acho que foi a primeira vez que eu acertei o assassino. Eu só não entendi muito bem as motivações, né? Isso eu não consegui acertar.
mas quem era a pessoa que matou, eu acertei. O Mistério de Sita Ford é uma história que se passa a partir de uma sessão espírita que acontece numa mansão chamada Sita Ford. É um romance bem interessante e muito bem construído. Isso aqui a Agatha Christie escreveu quando ela tinha, acho que mais ou menos uns 40 anos, eu acho. Isso aqui pertence à primeira fase, porque a Agatha já começou a escrever já bem adulta, né? Isso aqui pertence mais ou menos, eu não encontrei a data da publicação, mas eu acredito que foi mais ou menos por volta de 1931, achei. Então foi realmente no início da sua literatura. Do Ray Bradbury eu comprei Licor de Dentes de Leão. São contos. O maior autor de ficção científica do século XX. Realmente eu já li outros livros dele, li as Crônicas Marcianas e adorei. Ele é um escritor maravilhoso. Eu ainda não comecei a ler, mas parece que são histórias bem interessantes. Isso aqui são contos. E fica a dica, Licor de Dentes de Leão. Também comprei essa biografia aqui do Truman Capote, do Gerald Clark, ou Gerald Clark. Esse aqui também eu estou ansioso para ler. Eu sempre quis pôr as mãos nessa biografia, nunca encontrava, nunca consegui. Agora, assim que eu vi que estava no catálogo, já comprei meu exemplar. Paguei um pouco caro, mas valeu a pena. Esse aqui eu estou ansioso para ler, isso é prioridade. Eu acho ele um excelente escritor. E ele também é um homossexual. Foi, né? Já faleceu. Bastante polêmico. Estou louco para ler esse livro. E o que eu estou lendo atualmente é esse aqui. Uma Dose Mortal, da Agatha Christie. Aqui eu descubro que o Monsieur Poirot tem medo do dentista. É a história da morte do dentista dele, né? Eu estou nas páginas iniciais. Ele começa a investigação. É muito engraçada a visita dele ao dentista, o medo que ele está sentindo do dentista. Eu logo imaginei, pensei na minha sobrinha, porque ela é dentista. E olha a capinha, que fofa, é um livro de bolso. Ele tem uma mesa de dentista, que no começo eu achei que era um telefone antigo, mas não é, uma mesa, é uma cadeira de dentista. E está se revelando uma história bem interessante. Pretendo fazer uma resenha. E por falar nisso, comprei um novo caderninho para as minhas resenhas. Porque aquele outro estava ficando muito velho. Eu comprei esse aqui, que ainda não inaugurei. Chamei de O Caderno de Leituras. E vou inaugurar com esses dois livrinhos que um eu estou lendo e outro eu estou terminando de ler. E pretendo fazer as resenhas deles assim que for possível. É isso, gente linda. Um beijo no coração de todo mundo. A gente se vê aqui na semana que vem. Eu desejo a todos uma semana maravilhosa. Até lá.